Opa, aqui é o Jorge e como prometido vamos dar início à nossa aula de adestramento de como fazer o teu cachorro fazer xixi e cocô no lugar certo. Então, sem muita enrolação, eu vou liberar a aula para que você comece a partir de agora a acompanhar a aula. Presta muita atenção, assiste a aula até o final, que já já eu volto aqui para falar com você. Vai lá, assiste a aula. Então vamos lá, gente. 8 horas em ponto, vamos dar início aqui à nossa live agora, né? Seja bem-vindo a todo mundo que for chegando, tá? Primeiro, agradecer demais o comprometimento de todo mundo. Que bom estar presente aqui com vocês hoje, podendo trazer um conteúdo legal, que certamente vai ajudar bastante. A gente vai fazer o possível aqui para conseguir passar esse conteúdo da forma mais completa e mais íntegra para vocês. Deixa eu começar me apresentando. Eu acredito que alguns de vocês já me conheçam. O meu nome é Jorge, né? Como vocês sabem, eu sou adestrador e criador de cães há mais de 10 anos. E o objetivo principal dessa aula é te ensinar sobre o método que você pode usar a partir de hoje para ensinar o teu cachorro a fazer xixi e cocô num canto certo. E detalhe, se ele for filhote, isso pode acontecer em até 15 dias, né? Nossa grande especialidade é o filhote, mas claro, a gente consegue desenvolver esse método de forma muito tranquila em todas as raças, em várias idades diferentes. E o filhote, o impacto é muito rápido por conta da idade, né? A partir até 15 dias a gente consegue desenvolver esse método com o filhote aí. Mas já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Inicialmente, o que eu quero te dizer? O motivo da gente estar falando sobre esse conteúdo, especificamente xixi e cocô, é porque nós identificamos que o principal motivo hoje que leva cachorros, por mais que vocês talvez não saibam disso, a serem abandonados ou rejeitados pelos seus donos, é a dificuldade de conseguir controlar esse probleminha de xixi e cocô fora do lugar, de resolver esse problema. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o problema que gera maior impacto, tá? Mas nós também entendemos que, claro, além desse problema que é o principal, existem vários outros probleminhas que atrapalham no dia a dia do teu cachorro, junto com você, para criar relacionamento, né? Dentre eles, colocar a coleirinha, levar para passear, latidos indesejados, puxões ao longo do passeio, ou latir para outros cachorrinhos. E um que também sempre tem um problema muito sério é não conseguir chamar o cachorro, ele não te obedece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também de comandos básicos, né, que a gente costuma dizer, que é sentar, ficar, atender o seu chamado. Então fica tranquilo com relação a isso, que no final da live a gente tem uma surpresa muito bacana para você, e essa surpresa vai ser para falar exatamente sobre como resolver esses problemas, ok? Assim, eu sei que falar em resolver problemas como esse, que certamente é o problema que você passa ao longo do teu dia a dia, já quem sabe há algum tempo com o teu cachorro, seria bom demais para ser verdade. Talvez, se eu estivesse no seu lugar ouvindo isso e ouvindo alguém falar isso, eu certamente pensaria a mesma coisa. Mas o que eu posso te dizer é que, se eu estou te falando isso, é porque eu já vi isso acontecer diversas vezes, né? Então, se eu não tivesse visto exemplos acontecendo com dezenas de pessoas, eu também acharia muito difícil de acreditar em tudo isso. Inclusive, eu vou te mostrar agora, eu separei um vídeo para te mostrar agora, para mostrar a eficácia desse método, para ver que realmente um cachorrinho como esse que eu vou te mostrar, o Bolt, um filhote de apenas 50 dias, descobrindo todo esse método acontecendo e, na prática, fazendo xixi no lugar certo, e nesse caso, o local é o jornalzinho. Então, eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada nesse vídeo, por favor. Então vamos lá, essa coisinha fofa aí é o Bolt, ele é um Shih Tzu de 50 dias, tá? E nesse primeiro momento ele está identificando, ele já está numa etapa um pouquinho mais à frente do adestramento, né? Ele é um filhote, então nesse caso ele foi adestrado em 15 dias, e ele está identificando o cenário aí, que no caso dele é o jornalzinho, é o local onde ele vai identificar como sendo, o local correto para ele fazer o xixi dele. Um detalhe importante nesse vídeo que vocês estão vendo agora é que esse vídeo está na íntegra, tá? Ele não foi cortado, nem editado, eu fiz questão de mostrar na íntegra o Bolt aí no descobrimento desse local ideal. Então ele foi nesse jornalzinho que vocês viram, na sequência ele foi nesse segundo jornal, não sei se deu para vocês verem, esse jornal já tem algumas manchinhas aí amareladas, esse jornal já é um jornal mais frequente de fazer xixi do Bolt, e agora ele foi para um outro jornalzinho. Esse jornal que o Bolt está agora foi o primeiro jornal da sequência desses três, né? E o interessante desse método é que isso funciona de forma tão eficaz e específica que mesmo passando pelos outros jornais, o Bolt ele está cheirando com muito cuidado e com muita atenção esse primeiro jornalzinho, que foi o jornal no qual ele conheceu como sendo o local ideal para fazer o xixi dele, tá? E nesse momento que vocês estão vendo aí, depois de cheirar vários locais, o Bolt está fazendo xixi em cima do jornalzinho.
Então eu sei que ver isso aí pela primeira vez talvez seja algo muito impactante para pessoas que têm esse problema no dia a dia, tá? Então eu acho que de alguma forma isso fica claro para você que esse método é muito possível e como eu te falei, a gente já viu isso acontecendo dezenas de vezes com várias pessoas diferentes, tá? E por isso é que eu fiz questão de te mostrar esse vídeo do Bolt, lembrando que é um filhote de 50 dias. Essa é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas me perguntam, Jorge, com quanto tempo a gente consegue adestrar o cachorro? O Bolt, nessa ocasião, estava com apenas 50 dias, ok? Então, antes de falar um pouquinho mais sobre esse método, o exato passo a passo de como fazer isso, eu preciso te dizer por que esse método funciona, como ele funciona, né? Eu preciso te contar como eu descobri esse método. Na realidade, isso foi meio que por acaso, há 10 anos, eu sou criador de cães, como eu comentei com você, e eu sempre gostei de adestrar cachorro, mas nada de forma profissional. Eu sempre fazia isso como hobby, na realidade. Como eu sempre tive cachorro, eu sempre gostei de fazer isso, e fui aprendendo devagarzinho, de forma bem amadora, como desenvolver esse adestramento. Mas em 2016, tudo mudou muito rapidamente, porque foi nessa época que eu resolvi me mudar. Eu passei um tempo morando fora, eu fui para os Estados Unidos, e lá, assim que eu cheguei, eu notei que algo chamava muito minha atenção. Eu passeava com meus cachorros lá e praticamente todas as casas que eu passava tinha cachorro latindo quando eu passava com meus cachorros. Então minha primeira grande descoberta foi que nos Estados Unidos tinha uma demanda muito forte de cachorro. As pessoas adoravam, todo mundo praticamente, mais de 90% das casas lá tem cachorros. E nesse momento eu vi uma grande oportunidade, né, de desenvolver um trabalho, vamos dizer assim, com algo que eu gostava bastante, que era cachorro. Eu não sei se vocês conhecem alguém, ou se vocês já tiveram a oportunidade de ir para fora com a intenção de morar, como foi o meu caso, e realmente a gente tem que sair daqui já pensando em oportunidade de trabalho. A gente não pode chegar lá e tentar pensar no que vai fazer depois que chega. Então, quando eu vi os cachorros lá, uma demanda muito grande, eu passeando com o meu e todos os cachorros latindo, eu entendi que ali realmente tinha uma grande oportunidade para que eu pudesse trabalhar com algo que eu gostasse. Pois nos Estados Unidos, até onde eu sabia, a única oportunidade de trabalho que eu teria era realmente um trabalho que a gente chama de trabalho braçal, era um trabalho mais sacrificante. Nesse caso, eu teria que estar cortando árvores enormes, limpeza de terreno, enfim. Basicamente, um trabalho muito, muito pesado. E isso era muito desgastante, fisicamente falando e psicologicamente falando. Fisicamente, acho que vocês notam, né, que eu não sou um cara muito forte. Realmente não é o meu forte ter força física. E o serviço exigia muita força, né? Como eu falei, a gente precisava cortar árvores gigantes e estar desovando essas árvores em locais adequados. Além disso, a gente tinha que colocar centenas de quilos de folhas aí diariamente em lonas enormes. E através dessas lonas a gente tinha que depositar essas folhas todas nessas grandes carretas, enfim. Mas, por incrível que pareça, o pior não foi o físico, foi o psicológico. Eu não me sentia muito bem, eu me sentia um pouco diminuído fazendo aquele tipo de serviço, né? Nada contra, não tem nenhum demérito com isso, mas não era o que eu esperava. Eu achava que daquela forma não seria um exemplo de pai para minha filha, né? Na ocasião, a Isis, que é a minha filha, ela tinha apenas um aninho quando a gente chegou lá. Então, realmente, não era a vida que eu queria proporcionar para ela. Então, eu acabei entendendo isso muito rápido. Foi nesse momento, nesse período, que eu conheci um curso de adestramento e nesse exato curso ensinava um método de como ensinar aos cachorros a fazer xixi e cocô no local correto. E lá eu cheguei a questionar com um adestrador na época que eu conheci, perguntando por que ele focava o curso dele, ministrava o curso com esse tema. E ele disse que o grande problema, de forma disparada de quem tinha cachorro, era a gente realmente atender essa necessidade, porque os cachorros, o principal problema era o xixi e o cocô. Todos os outros eram problemas que incomodavam bastante, mas esse era um problema que mais incomodava. E aí eu vi uma forma muito interessante de realmente fazer o que eu queria, trabalhar com cachorro, sair daquela vida de trabalhos forçados ali naquela ocasião e trabalhar com algo que eu sempre gostei. E ainda conseguir resolver os problemas, né? Problemas muito complicados para quem tinha cachorro, no caso, naquela região. Mas, infelizmente, o curso era bem caro para a minha realidade, né? Na realidade, na época, eu era recém-chegada a um novo país, com esposa, com uma filhinha de apenas 1 ano, e o curso, na época, custava $1.000, né? Trazendo isso para real, a gente está falando de um custo de aproximadamente R$4.000. Então, para um cara recém-chegado, com família, filhinha pequena, num país desconhecido, eu não poderia me dar esse luxo, nem tinha essa grana disponível. Mas, de cara, eu entendi que era isso que eu queria fazer. Eu realmente notei que eu queria trabalhar com aquele tipo de situação, que era uma coisa que eu gostava. Eu vi uma oportunidade muito forte para isso. E aí eu tomei uma decisão, que foi realmente iniciar os trabalhos mais forçados ali por algum tempo, para conseguir o dinheiro necessário para
suprir as minhas despesas de casa, para alugar casa, para poder comprar um carro, que a gente precisava de um carro para se deslocar lá, mas, se possível, também juntar a grana para poder fazer esse curso. E depois de alguns meses, né, a gente conseguiu fazer isso. No meio desse período aconteceram alguns percalços aí, para você ter ideia, os serviços que a gente fazia lá realmente eram muito pesados, eram muito ruins. Eu cheguei a quebrar o meu polegar direito lá, eu quebrei o dedo, né? E fiquei com tendinite em todos os dedos, porque a gente usava umas ferramentas muito específicas, por exemplo, para soprar a folha, eram mansões enormes, então tinha muita árvore, muita folha, e eu fiquei com tendinite em todos os dedos por conta do uso dessas ferramentas, né? Mas após 3 meses de trabalho, nesse tipo de trabalho, com esse tipo de serviço lá, a gente conseguiu finalmente fazer o curso de adestramento, e as coisas mudaram radicalmente, porque foi nesse período que a gente iniciou o processo, eu me dediquei bastante para entender o porquê que aquilo funcionava, e eu vi que o método fazia muito sentido, porque ele mostrou de forma muito clara que as pessoas tentavam se comunicar com os cachorros usando uma linguagem muito humana, né? E aquilo não fazia sentido nenhum para o cachorro. Realmente aquela linguagem humana não tinha nenhum entendimento do cachorro. E não ia de encontro aos instintos naturais deles, né? Então, quando eu comecei a entender tudo isso, as coisas começaram a fazer sentido. Logo após terminar o curso, eu consegui o meu primeiro cliente lá nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de conhecer um cachorrinho chamado Boy. Ele era um Schnauzer de 3 aninhos, e ele tinha 2 probleminhas muito fortes. Um deles, claro, a questão de fazer xixi e cocô no lugar errado, e o outro, ele era um pouco ciumento, ele tinha uma certa ansiedade misturada com agressividade em relação aos donos dele, e isso fazia com que ele realmente gerasse um pouco de problema, né? Não era uma situação tão confortável para eles. E aí, com o Boy, eu consegui realmente desenvolver o passo a passo desse método, e a gente conseguiu ajudar ele a, principalmente, resolver de fato o problema do xixi e cocô do Boy. Ele realmente passou a fazer xixi no lugar certinho, e também conseguimos ajudá-lo na questão da agressividade. Ele ficou muito mais sociável, tanto com pessoas, como com visitas, e claro, com os próprios donos. Aquele ciúme diminuiu um pouquinho. Quando eu entendi isso, eu vi aquilo funcionando naquele meu primeiro cachorrinho, naquele meu primeiro cliente nos Estados Unidos, eu vi que não fazia mais sentido eu ficar lá. Eu vi que, de fato, eu tinha uma chance de ajudar muitas pessoas no Brasil, e foi aí que eu decidi voltar com toda a minha família, conversei com minha esposa, ela também já estava vendo tudo isso acontecendo. Nós acabamos voltando para o Brasil, e a gente acabou descobrindo uma coisa muito complicada, que além das pessoas precisarem muito desse tipo de ajuda aqui no Brasil, a gente também entendeu que no Brasil existe um alto índice de abandono de cães, exatamente por não conseguir resolver o problema do xixi e do cocô. Então, assim, sabendo desse grande problema, o que de fato eu tenho que te dizer nesse momento? Talvez seja essa uma informação muito importante para você entender. O grande problema é que você quer tratar o teu cachorro como se fosse gente, como se ele fosse humano. Normalmente você trata ele como filho, como irmão, enfim. É importante você entender que ele pode sim ser o seu melhor amigo, mas ele é um cachorro, e ele pensa como um cachorro, e você precisa, de uma vez por todas, entender isso. E precisa, acima de tudo, fazer ele entender você. Quanto mais você conseguir se fazer entender para o teu cachorrinho, mais sentido isso vai fazer para ele, e mais você vai conseguir alcançar objetivos que agora ele entende na linguagem dele. Mas calma, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você está aqui comigo hoje, certamente teu cachorrinho faz xixi e cocô em vários lugares da tua casa, ou isso é um problema sério para você. Eu acredito que ele faz em todo canto, correto? É bem provável que durante um desses momentos que ele fez xixi e cocô, você foi lá e brigou com ele, tá? Então vamos lá. Antes de prosseguir, deixa eu entender um pouquinho, ver como é que vocês estão nesse sentido aí. Primeiro, eu queria saber se está fazendo sentido o que a gente está te dizendo. E segundo, eu quero que você coloque aí no teu comentário o seguinte: quem está aqui me assistindo hoje, que viu o cachorro fazer xixi e cocô no lugar errado e já brigou com ele? Fala nos comentários aí para mim, por favor. Quem já brigou com o cachorrinho na hora que viu ele fazendo xixi e cocô? Deixa eu ver se teve muita gente aí. E aí, equipe, muita gente falando sobre isso? Vai ter uns 10 segundos de delay. Vamos lá. Esperar o comentário chegar. Pronto, estou vendo aqui que algumas pessoas estão falando sobre isso. Eu imaginei realmente que muita gente fosse falar sobre isso. Então, o que acontece? Eu vou te dar uma informação que talvez você não goste de ouvir, mas eu preciso te falar. Talvez essa foi a pior decisão que você tomou na sua vida. Por quê? Entenda o seguinte: o teu cachorrinho ele vai fazer xixi e cocô do mesmo jeito, tá? Ele vai fazer xixi e cocô, não tem jeito. Você querendo ou não, isso vai acontecer. Então, quando você brigou com ele,
você cometeu um erro absurdo. E eu vou te exemplificar isso na tua vida e não na dele, tá? Vamos lá. Imagina você voltando do aniversário de um amigo. Imagina que esse aniversário é um pouco longe, relativamente longe da sua casa. Então você foi lá, falou com todo mundo, se despediu de todo mundo e logo na sequência você entrou no teu carro e foi embora, correto? Foi para a tua casa. O que acontece? Enquanto você estava no caminho, logo no início, deu aquela vontade de fazer xixi. E você não é dessas pessoas que param para fazer xixi em qualquer lugar. Você vai fazer xixi na sua casa quando você chegar em casa. Só que lembra que o caminho é um pouco longe. Então você ficou se segurando, ficou se segurando, ficou se segurando. E quando você finalmente chegou em casa, o que é que você fez? Claro, correu para o banheiro e foi fazer xixi, correto? A minha pergunta para você é, nesse exato momento que você fez xixi, qual a sensação que você teve? Você teve raiva? Eu acredito que não. Você teve ciúmes? Muito pouco. Rancor? De quê, né? Agora, uma coisa que eu acredito que você sentiu foi alívio. E esse alívio que você sentiu é exatamente o que o seu cachorrinho sente quando ele faz o xixi. E esse alívio, para ele, é uma recompensa. Ou seja, em outras palavras, quando o teu cachorro faz xixi ou cocô em qualquer lugar, seja no canto certo ou no canto errado, ele está se auto-recompensando. Ele não precisa, nesse momento, de carinho, ele não precisa de beijinho, ele não precisa de nada. Ele já está muito feliz porque ele fez aquilo. E sabe qual é o grande problema? Que quando você viu ele fazendo, você fez o quê? Brigou com ele. Entenda. A dica mais importante que eu vou te dar sobre isso agora. Nunca mais brigue com o seu cachorro quando você vê ele fazendo xixi e cocô no canto errado. Por quê? O fato é o seguinte, ele vai fazer do mesmo jeito, você concorda? Ele vai continuar fazendo xixi e cocô, você não tem como impedir isso. Mas quando você briga com ele, você está ensinando naquele momento apenas uma coisa para o teu cachorro. E a partir desse momento você vai entender como ele pensa. O que ele pensa? Ele pensa assim, ó. Ele vai dizer, ok, xixi e cocô eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Então se eu já vou fazer, isso não é um problema para mim. Agora, o que eu aprendi hoje com você? Eu aprendi que eu não posso mais fazer na sua frente. Então o teu cachorro, a partir do momento que você briga com ele, ele entende que não pode mais fazer xixi e cocô na sua frente, ele simplesmente vai fazer escondido. E eu acredito que isso já aconteceu com você. Você notou que o teu cachorro não estava mais fazendo xixi e cocô num determinado lugar, você sentiu falta daquele xixi, você chegou a sentir falta do cocô. E quando você estava lá, abrindo a porta do teu quarto, você viu que ele tinha feito xixi atrás da porta, que ele tinha feito xixi agora embaixo das cadeiras, embaixo da mesa, atrás do sofá, embaixo da cama. Por que isso aconteceu? Porque ele entendeu que se ele não pode fazer xixi e cocô na sua frente, ele tem que fazer longe de você, escondido, para que você não possa brigar com ele. E esse erro é muito grave, porque você precisa ver o teu cachorro errando para conseguir ajudá-lo a entender que ele está errando e onde deve ser feito da forma correta. Ok? Então, se isso tiver ficado claro para você, eu espero que você entenda que você não pode brigar com ele na hora que ele fizer xixi e cocô. Porque xixi e cocô ele vai fazer de qualquer forma. E aí você deve estar se perguntando agora, tá, Jorge, agora eu fiquei mais confuso ainda. Então o que eu tenho que fazer? Calma, vamos lá. O primeiro passo é a gente entender como o teu cachorrinho pensa. E eu acredito que agora você começou a entender isso. O segundo passo é ajudá-lo a entender o que ele precisa fazer para te agradar. Mas na linguagem dele, de um jeito que ele realmente entenda, que faça sentido para ele. E acredite, ele quer muito, mas ele quer muito te agradar. Eu acredito que você já deve ter ouvido algo do tipo, o cachorro é o melhor amigo do homem. Cientificamente, historicamente falando, o cachorro realmente foi um dos primeiros, se não tivesse sido o primeiro animal a ter sido realmente adestrado. Ok? Então é importante que você entenda que ele realmente pode ser o seu melhor amigo, mas você precisa aprender a falar na linguagem dele. Ok? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que está hoje comigo, que se incomoda com aquele cheiro de xixi e de cocô do seu cachorrinho? Imagina você voltar para casa, entrar na sua casa, no seu apartamento e simplesmente abrir a porta e já sentir aquele aroma. Na realidade, normalmente você já vem pensando nisso antes, né? Que vai ter que limpar o xixi, limpar o cocô. Então você já chega em casa meio que preocupado porque já vai ter que fazer isso. Então imagina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso te incomoda? Te incomoda sentir aquele cheirinho de xixi, de cocô todos os dias quando você volta para casa? Tem pessoas que até já se acostumaram com ele. Acredite você ou não. Mas
na maioria das vezes, você se incomoda com isso, eu tenho certeza. E a pergunta que eu quero te fazer é, se você se incomoda, deixa eu te falar, você acha que ele se incomoda? Se você, com teu narizinho de ser humano, se incomoda com isso, imagina teu cachorro, com o olfato dele mega aguçado, muito mais impactante e mais forte do que o nosso. Você acha que ele se incomoda? Quem acha que o cachorro se incomoda com o cheiro de xixi e cocô, ou quem nunca tinha pensado nisso, fala aí nos nossos comentários, fala eu me incomodo. Porque isso é importante você saber que se você se incomoda, você precisa se preocupar se o seu cachorrinho também se incomoda com isso. Então fala nos comentários aí se você se incomoda e se você já tinha pensado sobre isso, que ele te incomoda. Vou esperar um pouquinho aqui para ver vocês falando. Vamos lá. Edvânia Pereira, tudo bom, Edvânia? Vivian Lopes. Chamar ela de porca não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. Quem mais? Paula Beatriz, Raquel Alves. Pronto. Muita gente falando que se incomoda, ok. Então vamos lá, gente. O que acontece? Se nos incomoda, sem dúvida nenhuma incomoda o teu cachorro, mas incomoda muito. Parem e pensem. Esse incômodo para ele é infinitamente maior do que para você. Mas a pergunta é, então por que ele faz? Simples, ele não sabe o que fazer, nem como fazer de forma diferente para te agradar. O importante é que você entender que quanto mais você entende o teu cachorro, mais você vai conseguir ajudá-lo. E é esse o nosso objetivo, tá? Quer ver outra coisa muito interessante? Eu vou desenhar um detalhe para vocês aqui. Fala para mim aí se não estiver dando para ver, tá? Eu vou fazer um desenho aqui para você entender uma coisa que a gente descobriu e que talvez vai fazer total sentido para você. Imagina esse seguinte cômodo da tua sala, da tua casa. Vamos supor que aqui seja a tua sala. Tá? Ou algum cômodo que você preferir, a tua varanda, o teu quarto, quem sabe. É muito provável que se você coloca, deixa eu colocar aqui com o vermelho, para ficar mais fácil de vocês verem. Se você coloca aqui a água e a comida do teu cachorro de um determinado lado, vou colocar assim para ficar melhor. Então, onde tem essa setinha é onde você coloca a comida e a água do teu cachorro. É muito provável que ele faça xixi e cocô aqui, no outro extremo. Por que ele faz isso? Por que ele faz xixi e cocô aqui? Se você colocar a caminha dele aqui, é muito provável que ele vai fazer xixi aqui. Sempre do lado oposto ou o mais longe possível. Tem situações que a gente observa também que o que acontece é mais ou menos isso. Ó. Aqui é a tua casa, aqui tu tem teu quarto, um banheiro, uma cozinha, a sala. Tem situações que o cachorrinho faz o quê? Ele simplesmente usa um dos cômodos da tua casa, por exemplo, o teu quarto, e é onde você coloca a comidinha e a água dele, para ele dormir junto com você. E ele usa o cômodo mais distante da tua casa. Pode ser a sala, pode ser a cozinha, não importa. Ele entende que o cômodo mais ideal para ele fazer xixi e cocô, por coincidência, é o cômodo mais distante da comida. É o mais longe da aguinha ou da caminha dele. Isso acontece com você? Você já tinha prestado atenção nesse detalhe? Acontece com alguns cachorros de fazerem pertinho da comida, mas isso é raríssimo. 99% dos cachorros vão fazer xixi e cocô fora, bem distante, bem longe. Por quê? Porque além de se incomodar com o cheiro do xixi ou com o cheirinho do cocô, ele também é muito limpo. O cachorro, ao contrário do que todos nós pensamos, ele é muito higiênico. Tem situações que são tão específicas que às vezes o cachorrinho gosta de ficar em cima de um tapete, ele faz xixi e cocô num cantinho do tapete e normalmente ele dorme no outro. Isso já aconteceu com muitos dos nossos clientes aqui. Então, o que acontece? É importante que você entenda que ele faz isso por instinto. E o nosso método vai se basear exatamente nisso. Eu estou te ensinando uma forma de você conseguir entender a cabecinha do teu cachorro, para que entenda que ele se incomoda com isso e para que você entenda que ele é muito, mas muito limpinho. Por incrível que pareça. É incrível, né? Enfim, o fato é que ele só faz isso porque ele não sabe uma forma diferente de fazer. Ele não sabe como fazer para te agradar. Então ele tenta fazer o melhor que ele pode.
Se ele soubesse como te agradar e como fazer tudo de acordo com o próprio instinto, para que ele ficasse familiarizado com aquilo e ainda assim conseguisse a tua atenção, o teu carinho, seria incrível, não é verdade? Opa, voltei. E aí, tá gostando? Eu espero que esteja fazendo muito sentido para você. Agora que você já começou a entender como a cabecinha do teu cachorro funciona, eu vou estar mostrando a aula com o exato passo a passo, o método que eu utilizo há mais de 10 anos para te ajudar a ensinar o teu filhote a fazer a partir de hoje xixi e cocô no canto certo. Acompanha a aula, essa aula é muito detalhada, tem muitos detalhes específicos para você colocar em prática. Fica ligado até o final que já já eu volto para te dar uma ótima notícia. Vai lá, assiste a aula agora. Olá, tudo bom? Mais uma vez seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do Adestrador em Cada Lar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, que é a questão do xixi e cocô para filhotes. Nessa aula nós vamos conseguir te mostrar com detalhes como você tem que montar todo um cenário, de que forma você vai fazer com que o teu cachorro entenda de forma absolutamente natural o local adequado dele fazer cocô e fazer xixi também, tá? Então, lembrando, essa aula é uma aula que a gente vai falar sobre o método mais utilizado e o método mais testado e mais eficaz para filhote. Por que para filhote? Lembrando que nesse caso eu estou considerando filhote o teu cachorrinho se ele tiver até 3 ou 4 meses. Por quê? Porque o cachorro até 3 ou 4 meses ele ainda não está 100% vacinado. É bem provável que você já tenha vermifugado o teu cachorro, é bem provável que você já tenha dado talvez a primeira e a segunda dose, mas muito pouco provável que você tenha dado a terceira dose de vacina. E essa dose de vacina é uma vacina muito importante para evitar que o teu cachorro ele pegue algum tipo de doença, de vírus. Enfim, ele não pode passear, na realidade é essa. Não seria tão interessante o teu cachorro nessa idade, até 3, 4 meses, ele frequentar locais de outros cães. Porque qualquer tipo de vírus que ele possa estar pegando, que na nossa linguagem seria uma gripe, mas qualquer tipo de vírus que ele possa estar pegando de outro cachorro pode ser muito problemático para ele nesse momento. Então o ideal é que você não tire ele de casa. E como você não vai poder ficar tirando ele de casa com frequência, esse método do xixi e cocô para filhote é o mais eficaz, porque é o que vai fazer o teu cachorro de forma instintiva entender o local certo e adequado para ele fazer xixi e cocô. Então vamos lá, vamos direto para a aula. Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera para tentar focar a câmera aqui no nosso papelzinho, tá bom? Para que você possa entender como tudo isso funciona. Vamos lá. Então vamos lá. Você está vendo aqui o papel que eu vou usar com você, tá? Lembrando que esse padrão aqui é para filhote, ok? Xixi, cocô, ok? Para filhote, tranquilo? Então, nós vamos agora começar a trabalhar em cima disso aqui, ó, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa separar um ambiente para o teu cachorro, para que a gente possa ensinar isso aqui para ele. Então a gente vai trabalhar em cima do primeiro critério. Entre aspas, esse critério é isolamento. Boa parte dos meus alunos, não sei se isso acontece com você também, deixa o cachorro o dia todo sozinho, né? Porque a gente precisa trabalhar, ou estudar, ou ir para a faculdade. Então, se também for o seu caso, o que é que você precisa entender? Para que esse método funcione de forma rápida e eficaz, você precisa isolar o teu cachorro. Isolar como assim? Em algum lugar específico da casa. Então, esse isolamento, ele pode ser uma varanda, tá? Esse isolamento, ele pode ser um cômodo da sua casa, ok? Esse cômodo pode ser um quarto, uma sala, por exemplo, tá? Esse isolamento pode ser, por exemplo, num corredor. Já já você vai entender por que é necessário fazer isso. É muito importante, muito importante
que nessa etapa, para que funcione, você consiga isolar o seu cachorro por o maior tempo possível. O que eu estou falando com relação ao isolamento? Eu não estou dizendo para você que você precisa isolar o seu cachorro no sentido de ele ficar só. Não, ele pode te ver, ele pode ver outras pessoas na casa, mas ele precisa ficar naquele cenário, naquele ambiente o maior tempo possível. Ok? Então já a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos lá. Primeiro ponto, isolamento. Ele precisa ficar o maior número de tempo possível ali dentro. Ok? Segundo ponto, isso vai fazer com que você faça com que ele cometa o mínimo de erros possível. Nesse momento ele não precisa, não deve cometer erros. É importante que a gente tente evitar que ele cometa erros, tá? Então depois que você fizer esse isolamento e escolher o local que ele vai ficar, seja na varanda, seja num cômodo como a sala, quarto ou corredor da sua casa, por exemplo, o que é que você vai fazer? Vamos voltar lá para o papel. Você vai fazer o posicionamento. O que é o posicionamento? Dentro desse local que você escolheu, você vai posicionar alimento e você vai posicionar o local que o teu cachorro precisa descansar, dormir. Por quê? É importante que você entenda que o teu cachorrinho ele vai dormir boa parte do dia, principalmente se você não estiver em casa. Ok? Então ele vai brincar, ele vai comer, ele vai fazer as necessidades dele e vai dormir. Então boa parte desse dia ele vai dormir. Então sabendo disso, lembrando, aqui nós estamos usando o instinto do teu cachorro para ensinar ele. Nós não vamos fazer ele decorar nada, ele vai agir de forma instintiva. Daqui a pouco você vai entender isso. Então para isso precisa ser feito dessa forma. Ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o papel. Então, nós vamos fazer agora o posicionamento. Como assim o posicionamento? Você vai colocar num determinado local. Vamos supor que nós estamos escolhendo aqui um corredor da tua casa. Tá? Nesse corredor, de um lado não tem nada, é parede, ou então tem uma porta de um quarto que vai ficar fechada. Tá? E do outro lado, daria acesso para a tua sala. Ok? Vamos supor que aqui fosse a tua sala. Só um exemplo, tá? Só para você entender. Vamos supor que aqui fosse a sala. E aqui seria o corredor. Da sala para o corredor, você vai ter que fechar. Como que você vai manter esse ambiente fechado? Você pode manter esse ambiente fechado, você pode comprar uma portinha daquelas que você encaixa na parede, né, e que fica abrindo só a portinha de ferro, própria para cães mesmo. Você encontra isso na maioria dos pet shops, não é muito caro, é muito simples. Mas se você não tiver, você pode fechar com alguma coisa, uma cadeira, algum objeto que ele não consiga passar. Ele precisa ficar isolado nesse ponto boa parte do dia dele, para conseguir executar esse método, ok? Então vamos lá. Depois que você fizer o isolamento, escolher o local e fizer tudo que eu te falei até agora, ele vai ter que ficar fechado nos dois lados, vai ter que ficar apenas dentro desse espaço. E aqui nesse espaço que você escolheu, você vai fazer o posicionamento. O posicionamento é muito simples. Você vai colocar a caminha dele nesse cantinho e vai colocar a vasilhinha de água e de comida próximo também, ok? Qual é o objetivo? O objetivo é que você consiga utilizar uma demarcação de pelo menos 1/3 desse ambiente todo. Você vai usar 1/3 desse ambiente todo para que ele entenda que esse local é o local de comida, de aguinha e de dormir, tá? Como nós já falamos, nós vamos utilizar para esse método o quê? O instinto do teu cachorro. E por instinto nós já sabemos, repito, se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando aqui, vai assistir a live. Você precisa ver a nossa aula que nós fizemos, uma aula ao vivo, te mostrando por que o cachorro pensa dessa forma. É muito importante que você vá conhecer a live, tá bom? Mas vamos lá. Como nós já sabemos, o instinto do teu cachorro preserva ele, fazendo com que ele seja muito limpo, higiênico, ok? E nós sabemos que o cheiro de xixi e cocô
incomoda. Incomoda muito o teu cachorro. Então, como nós sabemos que isso tudo acontece de forma instintiva, você vai colocar aqui nesses outros 2/3 de espaço, você vai colocar jornal. Você vai colocar jornal aqui, ó. Jorge, é obrigado ser jornal. Jorge, pode ser tapete higiênico, o que for melhor para você. Contanto que seja nesses 2/3 preenchido com alguma coisa, como por exemplo jornal, ok? Ou tapete higiênico, não tem problema. O que vai acontecer dessa forma? Você vai colocar bastante água e vai colocar comidinha para o teu cachorro, para ele ter acesso a isso nesse período de adestramento. E como ele vai ter muito acesso, um acesso livre à questão da água, como ele vai ter um acesso livre à questão da comida durante esse período, é muito natural que ele faça bastante xixi. Então, como você vai forçar que ele faça tudo isso, o que é que você vai fazer? Você vai pedir, vai dar essas opções para ele, e logo na sequência, como ele vai passar boa parte do dia isolado nesse local, ele simplesmente não vai ter opção. Ele simplesmente vai ter que utilizar esses 2/3 de espaço para estar fazendo xixi e cocô. Não tem jeito. Então, quando ele tiver vontade de fazer isso, automaticamente, por conta do instinto, ele vai utilizar esse espaço. Por quê? Porque fica longe da comidinha e da água e fica longe da caminha dele. Então, de forma instintiva, ele simplesmente vai entender que ele não pode fazer aqui. Ele vai acabar fazendo aqui. E o que vai ter nesse pedaço? Por que tem que ser 2/3? Porque como ele está começando a aprender agora, ele não pode errar. Então, quanto maior a área coberta por jornal ou por tapete higiênico, mais ele vai entender. Ok? Então, dessa forma, automaticamente ele vai começar a fazer xixi e cocô aqui, ó. Ele vai começar a fazer em vários lugares. Tá? Mas lembre-se, o seu cachorro, de forma instintiva, ele é muito limpo, ele é muito higiênico. Então é importante que você coloque em cima desse xixi novos pedacinhos de jornal. Não troque o jornal de imediato, coloque novos pedacinhos aqui em cima com fita adesiva, você vai colocando, ok? Só troque dia sim e dia não. Por quê? Porque esse cheiro que vai ficar aqui vai servir como marcação de território. Então ele vai, por tendência, fazer sempre aqui em cima dos mesmos locais novamente. Ok? Ele vai sempre fazer aqui, ó. Mais e mais e mais. E assim por diante. Tá? E você vai colocando mais jornalzinhos. E aí aos poucos você vai substituindo esses novos jornais. Com o tempo, o que vai acontecer? E esse tempo é muito rápido. Ele vai começar a entender, por conta da textura do jornal, do cheiro que o jornal vai soltar, né? Vamos dizer assim, esse cheiro que vai ser solto do jornal depois de ter feito xixi ou cocô em cima dele, vai ficar muito forte para ele. Então ele vai começar a literalmente decorar qual é o melhor local para fazer xixi e cocô, por conta da textura, quando ele pisar em cima do jornal e assim por diante, ok? E aí agora vem o segundo passo. Você vai deixar isso acontecendo por pelo menos 2 ou 3 dias. Lembre-se, não tenha pressa. Seu cachorro vai viver 5, 10, 15, 20 anos. Não precisa ter pressa. Se isso demorar um mês e os outros 20 anos, fora esse um mês, ele não fizer mais cocô e xixi no lugar errado, você está de bom tamanho. Então tenha que ter paciência, dê tempo para o teu cachorro absorver isso, tá? Então vamos lá, só para você entender. Depois que você fizer tudo isso, o que você vai fazer agora? Vamos desenhar aqui de novo. Então,
você fez a troca, foi colocando os jornalzinhos aqui em cima, né? E ele foi fazendo xixi e cocô. Depois de alguns dias, depois de 2 ou 3 dias, você vai fazer a primeira tentativa. Que tentativa é essa? Lembra-se que num primeiro momento nós separamos 1/3. Agora nós vamos tirar essa faixa de jornal. Essa faixa aqui, ó, você vai recuar. Você vai recuar essa faixa aqui, ó. Ok? Tá vendo essa faixinha aqui, ó? Essa faixa aqui, ó. Você vai recuar. Ou seja, agora você só vai ter jornal aqui. E como o seu cachorrinho ele está isolado e ele já fez várias vezes xixi e cocô aqui, certo? Ele agora, por tendência, vai continuar fazendo aonde? Aqui dentro, ó. Por tendência, ele vai fazer aqui dentro do jornal novamente, ok? Jorge, caso aconteça de eu recuar o jornalzinho e ele fazer fora do jornal, você vai retomar aquela quantidade de jornal e vai voltar para a quantidade inicial. E aí vai deixar mais 2 ou 3 dias e depois vai tentar recuar de novo. Se nessa tentativa você vê que ele está acompanhando o recuo, que ele está seguindo o jornalzinho e está fazendo novamente, aí você vai aguardar mais 2 ou 3 dias e novamente você vai recuar o jornal. Tá? Então vamos lá. Isso aqui você deixou, ó, o primeiro você deixou por 1, 2, 3 dias. Ok? O segundo, você vai deixar do 3º dia, do 4º dia na realidade, até o 7º dia. Ok? O próximo, que seria esse aqui, tá? O próximo, que seria esse aqui, você vai deixar do 8º ao 12º dia. Ok? Do 8º ao 12º dia, você vai deixar já recuando mais um pouco. Ou seja, ó, nós começamos aqui, tá? Esse aqui foi no 1º dia. No 4º dia, o seu jornal já estava aqui, ok? No 8º dia, o seu jornalzinho começou aqui, foi até o 12º dia, tá? Do 12º dia até o dia 15, qual é o seu objetivo? Chegar aqui, ó. Então, nessa situação, o que que você vai fazer? Nós fomos recuando o jornalzinho, ele foi voltando, ok? Até você conseguir trazer o jornalzinho apenas para a extremidade mais longa de todas, ok? Nesse momento que você trouxer o jornalzinho para a extremidade exatamente contrária da caminho e da comida dele, lembre-se, demorou 15 dias para que isso acontecesse. E lembre-se também que o teu cachorro ele tem que ir seguindo isso, ok? Você foi tirando o jornal, foi tirando aos pouquinhos, ao longo, ele foi seguindo, ok? Ele foi seguindo, até que ele conseguiu chegar no 15º dia e ele está fazendo xixi e cocô só em cima do jornal onde você coloca. Quando você começar a ver que isso funcionou de fato, você vai para a próxima etapa. Mas lembrando, caso ele não siga o jornalzinho dessa forma, fazendo xixi e cocô somente aqui em cima, ok? Somente em cima do jornalzinho. Se ele não fizer o xixi somente em cima do jornalzinho,
é importante que você não tenha pressa e você recue. Volte um pouco mais o jornalzinho, espera ele se adaptar e aí mais 2 dias depois você volta novamente a tirar o jornal, ok? Respeite o tempo do seu cachorro, tranquilo? Então vamos lá. A partir do momento que ele fizer isso, o que é que você vai começar a fazer? Nesse momento, nós vamos para a próxima etapa, para a etapa teste. Por que o nome vai ser etapa teste? Porque é nesse momento, somente após os 15 dias, que você vai poder tirar o teu cachorrinho do isolamento e vai poder dar para ele acesso a vários cômodos da sua casa, ok? Então agora, ele não tinha acesso à sala e ele não tinha acesso, por exemplo, aos quartos, correto? Então o que é que você vai fazer? Você vai dar o acesso a ele, a sala. Ele vai poder sair daqui e vai poder ir para a sala ao longo do dia a dia. Com supervisão, se possível, tá? Lembrando que aqui você vai continuar deixando o jornalzinho dele, correto? E aí você vai começar a colocar outro jornal estrategicamente na sala, propositalmente, e outro jornal ou tapete higiênico no quarto. Agora você vai ter 3 locais com textura que ele já conhece, para que ele, caso queira fazer xixi, ou nesse, ou nesse, ou nesse, tá tudo certo, sem problema nenhum, ok? Jorge, caso durante essa etapa aconteça de ele fazer em outro lugar, vamos supor que ele fez um xixizinho bem aqui, ó. O que eu faço? Eu brigo com ele? Não, nunca. Você não vai brigar. Você simplesmente vai limpar. Só isso, limpa, ok? Não fala nada, não olha para ele, não briga, você simplesmente limpa. E deixa novamente ele no isolamento. Não é um castigo, você está educando novamente. Então você bota ele de novo para o isolamento, coloca a comidinha e a água, a caminha, e ele vai fazer o xixi aqui onde ele já sabe fazer, ok? Dessa forma, você vai condicionar aos poucos o teu cachorro a entender. Lembre-se que esse processo todo durou, no mínimo, 15 dias. E, no máximo, o tempo necessário que o teu cachorro precise para que ele entenda qual é a forma correta. Lembrando que nós estamos falando de um filhote. Ele vai fazer muito xixi, muito cocô aqui dentro do isolamento. Então é muito comum que isso aconteça bem rápido e ele entenda de fato o local certo de fazer. Depois que você conseguir mostrar para o teu cachorro que a quantidade de erro dele for muito pequena, ou seja, 90% das vezes que ele fez xixi cocô, ele já fez no jornalzinho dele ou no tapete higiênico, você pode considerar que ele já está apto, ou seja, realmente você pode estar tranquila que ele já aprendeu. E nesse momento que ele já aprendeu, você vai conseguir fazer o quê? Trocar o jornal de lugar e ele simplesmente vai fazer xixi cocô no lugar que você botar o jornal. Seja qual for esse lugar, você pode inclusive viajar, como eu viajo com os meus cachorros, levo ele para hotel, ele fica dentro do quartinho com a gente e ele vai poder estar fazendo somente em cima do jornalzinho ou do tapetezinho higiênico dele. Ok? Uma dica que é muito importante para que você consiga desenvolver esse método. Como o seu cachorro vai ficar isolado, o que é que você vai fazer? Vamos supor, eu vou comentar aqui uma realidade muito comum da maioria das pessoas, tá? Se não for a sua, você tenta adaptar isso. Mas a maioria das pessoas ou trabalha o dia todo ou estuda o dia todo e o cachorro fica sozinho em casa. Como ele vai estar isolado, na hora que você chega, você vai estar muito empolgado para queimar essa energia com você, ok? Então o que é que você vai fazer? Primeiro você vai ver se já tem xixi e cocô lá dentro, ok? Depois você vai tentar ficar brincando com ele dentro do local do isolamento para que ele queime mais essa energia. Vai tirar a água e tirar a comida para que ele não tenha mais nenhum acesso à água e comida enquanto está brincando com você, para evitar que ele faça xixi e cocô nesse momento, se possível, tá bom? E você vai brincar até ele cansar. Você brincou algum tempo, 5, 10, 15 minutinhos, viu que ele não fez xixi e cocô, e como você tirou a água e a comidinha dele, ele não vai ter mais, teoricamente, nenhum incentivo fisiológico para fazer xixi e cocô naquele momento.
Então, por conta disso, você vai poder soltá-lo no isolamento, deixar ele brincar um pouquinho fora, vai chamar ele para ir, para voltar, e depois vai colocar de novo ele no isolamento, vai colocar aguinha e comida, vai limpar os tapetinhos higiênicos ou o jornalzinho dele, e depois você vai continuar a sua vida, vai jantar, vai tomar seu banho, enfim, e deixa o teu cachorrinho quietinho para que ele consiga continuar o processo, e aí você vai seguindo todo o passo a passo que eu já te falei, ok? Então eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você, espero que realmente eu tenha podido te ajudar bastante, e tenha certeza, tudo que nós estamos te ensinando aqui foi pesquisado, foi aplicado várias vezes com vários cães e com várias famílias diferentes. Depende muito mais de você do que do teu cachorro que tudo isso funcione. Se você seguir esse passo a passo, logo, logo você vai ter êxito com relação ao teu cachorrinho, tá bom? Opa, voltei de novo. E aí, gostou? Agora que você já sabe como fazer o teu cachorro fazer xixi e cocô no lugar certo, agora você já pode começar a colocar esse método para o teu filhote em prática a partir de hoje. É claro que imprevistos podem acontecer. É claro que no começo ele pode ficar latindo um pouquinho na parte do isolamento. Além disso, ele pode não fazer xixi e cocô também no canto certo nos primeiros dias. E ainda ele pode até mesmo ficar brincando de rasgar o jornalzinho, né? Então, caso esses imprevistos aconteçam, como você vai fazer para corrigir tudo isso? Além de tudo isso, você tem que entender que esse método que eu acabei de te ensinar é um método para filhote. Pode ser que o teu cachorro seja um cachorro já adulto, de grande porte, e isso existem outros métodos e outras formas de fazer ele entender como fazer xixi e cocô no lugar certo. Então, é importante que você entenda que se eu fosse te dar o passo a passo de todas essas situações, de todas essas opções que nós temos aí, a gente levaria horas para poder te explicar tudo isso, né? Se você observar bem, hoje eu estou te ensinando apenas um método de como fazer o filhote fazer xixi e cocô no canto certo. E mesmo assim, essa aula já está durando quase 1 hora. Então, para você que quer dar um passo adiante com relação a isso e entender o exato passo a passo de como fazer o teu cachorro fazer xixi e cocô no canto certo, seja ele filhote, seja ele adulto, seja ele grande ou pequeno, eu tenho uma oferta para te fazer. E essa oferta chama-se Um Adestrador em Cada Lar. Essa turma que está sendo aberta do Adestrador em Cada Lar, ele tem aulas 100% online, onde você vai poder assistir em qualquer lugar ou em qualquer momento, quantas vezes você achar necessário para que você realmente aprenda e veja a riqueza de detalhes de todas essas aulas, ok? No nosso treinamento Um Adestrador em Cada Lar, ele vai ser dividido em 3 módulos, onde no primeiro módulo eu vou te ensinar o exato passo a passo de como você pode ensinar o teu cachorro a fazer xixi e cocô no canto certo, seja ele grande, pequeno, adulto ou filhote. Nós vamos te dar o método específico através de aulas 100% online, todas gravadas, com riquezas de detalhe, igual a essa que você acabou de assistir. Ok? No segundo módulo, nós vamos te dar o que a gente chama de módulo bônus. Só esse módulo já valeria muito dinheiro, mas eu entendi que não tem por que eu comercializar isso, até porque a gente sabe que além dos problemas de xixi e cocô, os nossos cachorros apresentam vários outros probleminhas. Então eu vou colocar todas essas aulas detalhadas, com riqueza de detalhes no módulo 2, no módulo bônus. Jorge, o que vai ter no módulo 2? Coisas do teu dia a dia com o teu cachorro, como por exemplo, fazer ele deixar você colocar a coleirinha nele, latidos indesejados, você conseguir ensinar que ele não precisa estar latindo tanto no dia a dia. Além de tudo isso, a gente ainda vai te ensinar a como fazer um passeio de qualidade, com tranquilidade, evitando que ele te dê aqueles puxões absurdos aí, quando passa outro cachorrinho, por exemplo, e ainda deixando você tranquilo quando receber uma visita, por exemplo, para que ele não fique latindo e nem pulando nessas visitas, ok? Então tudo isso e muito mais vai estar detalhadamente através de aulas no módulo 2, no módulo de bônus, para que você possa ver quantas vezes quiser e com riqueza de detalhes. E lembrando, no módulo 2 as aulas serão gravadas com cachorros reais, é isso mesmo. Eu vou estar gravando essas aulas para te mostrar o que deve ser falado, em que momento você deve falar, como você deve utilizar o petisco, mostrar em que posição a sua mão tem que estar e em que momento você tem que estar liberando esse petisco, enfim. O módulo 2 é super detalhado, com uma riqueza de detalhes muito grande para te ajudar no teu dia a dia.
E já no módulo 3, como eu sei que eventualmente dúvidas vão acontecer ao longo do projeto, ao longo de todo o seu trajeto de treinamento com o seu cachorrinho, a gente vai estar no módulo 3 fazendo uma live ao vivo, literalmente uma aula ao vivo, para que você possa acompanhar todo o passo a passo e tirar dúvidas com a gente que eventualmente venham a acontecer. Então, na aula ao vivo, nós vamos tirar todas as suas dúvidas para que você possa ficar bem tranquilo em realizar todo o treinamento, ok? Como vai ser a distribuição desse conteúdo? A nossa turma, ela vai abrir hoje, dia 24, e vai ficar aberta até o dia 29 ou até acabar todas as vagas, ok? Essa é a nossa previsão aí. Normalmente as vagas acabam mais rápido, mas nós vamos tentar manter a turma aberta até o dia 29. Depois que todos os alunos entrarem, no dia 30, nós vamos já liberar todo o conteúdo de todas as aulas que eu acabei de comentar com você, de forma imediata, para que você tenha o acesso imediato e possa assistir na hora que quiser e quantas vezes quiser, ok? No dia 30, você vai ter toda a liberação do conteúdo através do teu e-mail e no dia 7, ou seja, eu vou esperar uma semana para que você comece a colocar tudo isso em prática e no dia 7 eu vou estar liberando a nossa aula, nós vamos fazer a aula ao vivo, a nossa live, para tirar todas as suas dúvidas. Fique tranquilo que caso você não consiga assistir a aula ao vivo, que será no dia 7, às 20 horas, você vai poder ver a gravação dessa aula. E como as dúvidas normalmente são muito parecidas, a dúvida que você vai ter é a dúvida que outras pessoas também podem vir a ter. Então essas dúvidas vão ficar gravadas e você vai poder assistir essa live quantas vezes quiser. Além disso, claro, a gente vai te colocar num grupo secreto da nossa equipe no Telegram, onde você vai ter, fora a live ao vivo, mais 30 dias de contato direto comigo e com toda a minha equipe, para que você possa tirar todas as suas dúvidas ao longo do projeto. Ok? Então assim, normalmente, quando chega nesse momento, as pessoas me perguntam, Jorge, quando vai ter uma nova turma? Que se por algum motivo eu não conseguir entrar nessa turma de hoje, quando eu vou poder ter o acesso a uma nova turma? Então, sendo bem sincero com você, eu acho muito difícil a gente conseguir ter uma nova turma de um adestrador em cada lar ainda esse ano. Eventualmente, essa será a nossa última turma do ano. Por quê? Porque normalmente eu fico 100% focado em todos os alunos da nova turma, para que vocês realmente consigam tirar todas as suas dúvidas e para que você consiga chegar no maior índice, no maior nível que essas aulas podem te proporcionar, para que você consiga realmente ter um nível de aprendizado muito grande e muito bacana com o teu cachorro, ok? E assim, dito tudo isso, esse é o momento que você normalmente pode estar me perguntando, mas Jorge, quanto custa fazer parte? Eu já entendi como funciona, mas quanto custa fazer parte do adestrador em cada lar, da turma, um adestrador em cada lar? Então, antes de te falar quanto custa, é importante que você entenda que para a gente conseguir manter um conteúdo como esse, com essa riqueza de detalhes, né, te dando o exato passo a passo de como fazer o teu cachorro entender onde tem que ser feito o xixi e o cocô no lugarzinho certo e também todos os outros problemas comportamentais, eu tive que investir aproximadamente $1.000, né, a preço de hoje R$4.000, num curso de adestramento nos Estados Unidos. E esse foi apenas o primeiro curso. Depois desse tiveram vários outros cursos. E além disso, claro, uma série de outros investimentos, como literatura voltada para a parte de psicologia canina e várias outras situações. Mas a pergunta que realmente eu quero te fazer é, imagina você hoje poder chegar em casa e ter 100% de certeza que tua casa vai estar toda limpinha, sem xixi, cocô espalhado em todo canto para você limpar. Imagina você poder levar uma visita e saber que a tua casa vai estar limpa, né? E além disso, imagina quanto tempo hoje você perde fazendo essa limpeza desse xixi e cocô que fica espalhado. Eu não sei para você, mas para mim isso não tem preço, né? Eu acho que você já entendeu mais ou menos aonde eu estou querendo chegar. Mas vamos lá. Hoje, qual seria o valor de investimento para fazer parte da turma um adestrador em cada lar? Para que você possa ser nosso aluno, você precisa fazer um investimento de apenas R$ 49,70 vezes 10 meses. Apenas isso. Ou, se você preferir, você pode estar pagando diretamente no boleto à vista no valor de R$ 497. É isso mesmo. R$ 49,70 no seu cartão de crédito por mês, para fazer com que você não precise mais gastar o seu tempo limpando xixi e cocô todo santo dia no lugar errado, tendo a sua casa suja, enfim. Para que você possa fazer tudo isso, é importante eu te falar uma coisa que sempre me perguntam. Jorge, mas e se isso não funcionar para mim?
Eu acredito tanto e confio tanto nessa metodologia e eu sei o quanto ela pode mudar a tua vida, que nesse momento eu vou estar te propondo uma garantia. Essa garantia eu costumo chamar de garantia de 15 dias incondicional. É isso mesmo. Imagina que se você comprar hoje o curso Um Adestrador em Cada Lar e começar a desenvolver a metodologia e entender que por algum motivo ele não é para você ou que não está fazendo sentido, que realmente você não está conseguindo colocar em prática, nós vamos te dar uma garantia de 15 dias, onde com apenas um e-mail você pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe e simplesmente solicitar a devolução do seu dinheiro, o estorno do seu cartão. Simples assim, nós não vamos te fazer nenhuma pergunta, eu simplesmente vou te devolver o dinheiro. Ok? Ficou claro para você? Então, dito isso, eu faço isso para que você se sinta realmente confortável em dar um passo à frente e fazer parte da nossa turma, sabendo que todo o risco está 100% nas minhas costas. E se você achar que não faz sentido, basta você me pedir o seu dinheiro de volta que eu te devolvo sem fazer nenhuma pergunta. Ok? Então, vamos lá. Se você quiser fazer parte desse curso, agora eu tenho 3 opções para te dar. A primeira delas seria: esquece tudo que eu te falei, né? Brincadeiras à parte, finge que eu não te disse nada e simplesmente ignora tudo que eu te falei. Dessa forma, você certamente vai continuar tendo a vida que você sempre teve com o teu cachorro e é bem possível que você tenha exatamente os mesmos problemas. A opção 2 seria você não ignorar nada do que eu te falei, entender tudo que eu te disse, mas tentar colocar tudo isso em prática sozinho, estudar sozinho, tentar pesquisar e colocar isso em prática. Eventualmente você vai conseguir ter resultados, às vezes sim, às vezes não sei. Mas o fato é o seguinte, que você certamente vai gastar muito tempo e algum dinheiro para chegar nos resultados esperados. E isso normalmente vai ser bem mais do que se você pudesse fazer parte de uma turma onde alguém como eu e minha equipe vamos poder literalmente te pegar pela mão e te mostrar o exato caminho das pedras, o exato passo a passo para você conseguir ter esses objetivos. Então eu acredito que isso seria muito melhor. E a terceira opção é exatamente essa, é você fazer a escolha certa, entrar no curso Um Adestrador em Cada Lar, sabendo que 100% do risco está nas minhas costas, né? Através daquela garantia incondicional de 15 dias que eu já comentei com você. Então, dito isso, eu agora te convido mais uma vez a fazer parte e para que você consiga entrar na nossa turma do Um Adestrador em Cada Lar, é muito simples, basta você clicar no link que está sendo colocado agora pela minha equipe aqui embaixo, no nosso chat aqui do YouTube. Nesse link você vai ser direcionado para que você possa ser levado para uma página de compra, onde lá você vai colocar o teu e-mail, confirmar a senha do teu e-mail e logo na sequência você vai poder escolher a tua forma de pagamento, seja ela através de cartão de crédito em 10 vezes, sem juros, ou através do boleto bancário, ok? Através do valor integral no boleto bancário. Então, dito tudo isso, eu queria te agradecer, espero que realmente tenha feito sentido para você. Eu te aguardo do outro lado aqui, na nossa turma, na nova turma de Um Adestrador em Cada Lar, para realmente resolver todos os teus problemas. E agora a gente vai abrir aqui para algumas perguntas. Nesse exato momento, eu e a minha equipe estamos assistindo tudo isso junto com você, estamos acompanhando todos os comentários. Você pode estar tirando suas dúvidas aqui nos nossos comentários e a gente vai estar respondendo tudo na medida do possível. Muito obrigado, a gente se vê dentro da turma Um Adestrador em Cada Lar. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!